Meus queridos, nós estamos findando esse ano de 2015 e eu não busquei esse tema a partir desse fato. Mas Deus, de uma maneira muito particular, Ele trouxe o tema no meu coração, que é: não desperdice a sua vida, mas viva para a glória de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, e deixasse aberto aí no verso 14. E a gente vai fazer essa leitura. Eu queria que você fizesse uma reflexão, meus queridos, de como foi o seu ano. O que de fato, meus queridos, vocês dedicaram às suas vidas nesse ano que se passou, no tempo que você gastou nesse ano e o que você fez da sua vida. Porque, meus queridos, o ano de 2014 não volta mais. O que passou, passou. E o que tem passado não vai voltar mais. Então é por isso que nós precisamos hoje, de maneira muito particular, refletir do que foi e tem sido, não só o ano de 2014, mas o que tem sido a nossa vida. O que de fato nós temos vivido e que de fato nós temos, tomado para as nossas vidas, meus amados. Porque o que eu tenho visto é aquilo que se diz na palavra, que a vida ela é como uma neblina, que logo passa. E, meus queridos, passa rápido demais. Vocês aqui já foram crianças, já foram adolescentes, são jovens, alguns já são homens. Então é interessante que passou. E a gente nem se dá conta. Tem muitos que dizem que a partir dos 18 é um tapa, né? Para chegar nos 30. Eu já estou quase nos 30. Misericórdia. Mas passou. Então nós precisamos refletir de fato, meus queridos, o que nós temos dedicado à nossa vida. E 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 14 ao 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E é interessante que nesse capítulo 5, meus amados, o apóstolo Paulo ele começa a falar: olha, se a sua casa terrena, que é esse corpo, se desfazer, sabe que é um edifício preparado por Deus, que está reservado no céu para vós outros, que ele não vai se desfazer. Ou seja, se seu corpo nesse exato momento se desintegrar, há um edifício da parte de Deus para a sua vida. Há uma morada com o Senhor na eternidade, meus amados. E o apóstolo Paulo diz, em outro trecho aqui do verso 5, ele diz: olha, eu preferia deixar o corpo estar com o Senhor. E muitas das vezes a gente tem esse desejo, que a gente já não aguenta mais a aflição do pecado, essa miséria que é lidar com esse corpo dessa morte. A gente prefere partir dessa vida para estar com o Senhor, vivendo e desfrutando da eternidade com Ele. E esse mesmo sentimento de Paulo, ele tinha também, que ele preferia deixar o corpo e estar com Cristo. E assim, meus queridos, o anelo de Paulo por estar ao lado de Cristo era tão intenso que ele queria deixar esse corpo. E o nosso anelo tem que ser esse também. Isso eu vejo que Paulo não estava apegado ao mundo, ele estava apegado a Cristo, e ele queria estar com Cristo. E ele diz, continua falando, até também no verso 14 e 15, que aqueles que foram chamados por Cristo para que não vivam mais para si, mas vivam para Deus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E ele termina dizendo no verso 5 que nós somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo nessa terra. Então eu vejo, meus queridos, um representante celestial aqui na terra que o apóstolo Paulo foi. Ele assumiu esse caráter. Ele se assumiu diante desse mundo tenebroso, meus amados. E é por isso que nós precisamos hoje refletir na nossa vida. E de fato, se nós estamos despreocupados com esse corpo que nós estamos aqui hoje, né, caminhando, estamos dedicando tanto a nossa vida em prol dos nossos desejos e satisfações, se a gente prefere Ele de tratar desse corpo do que estar com Cristo nosso Senhor. Se você valoriza de fato o ser nova criatura, ou seja, ter essa nova vida em Cristo e viver de fato para a glória dEle. E se de fato você é um representante de Cristo aqui na terra, é um embaixador do céu. Então é nessa linguagem que o apóstolo Paulo trabalha no capítulo 5, meus queridos. E é interessante que no mundo hoje frases como a vida é breve,
Viva a vida como se não houvesse o amanhã. Viva o momento, viva com intensidade. Isso está arraigado lá no coração da sociedade. Eu tenho certeza que você conhece algumas pessoas que já curtiram a página do Carpe Diem, né? Carpe Diem. Mas às vezes elas nem sabem o que é Carpe Diem. Mas elas acham, vê um cara lá levantar de mão pro alto, curtindo a vida lá no meio da praia, e acha que aquilo lá é, sei lá, que ela interpreta por aquilo. Mas se você vê de fato o que é Carpe Diem, simplesmente ele está encontrado lá num poema de Horácio, em Roma. E é interessante que, você sabe o que significa Carpe Diem? Colha o dia, aproveite o momento. Ou seja, colhe o dia presente e ser o menos confiante possível no futuro. Ou seja, viva a sua vida o máximo que você puder no dia que se chama hoje, meus amados. Então a gente vê que isso rege o povo. As pessoas estão aí agora, por exemplo, fazendo tudo o que pode de errado e por causa desse entendimento desenfreado disso daqui. Viva a vida como se não houvesse amanhã. Viva a vida intensamente, viva o momento. E elas não se preocupam com o amanhã, meus amados. Isso de fato, Paulo ele teve que lidar em Atos 17 com esse tipo de filosofia. Porque Horácio era tremendamente influenciado pelos filósofos epicureus de Atos 17. E esses filósofos epicureus, meus amados, eles diziam que o único bem é o prazer. Que nenhum prazer deve ser recusado a não ser por causa de consequências dolorosas. E nenhum sofrimento deve ser aceito. Então isso, meus queridos, está arraigado na nossa sociedade nos dias de hoje. Assim como Paulo também teve que lidar com esse tipo de problema também. Onde as pessoas estão em busca do prazer, em busca do desfrute, sem pensar nas consequências. E esse pensamento, meus queridos, é onde a busca do prazer, ela diminui a dor. Quantas pessoas você conhece no seu círculo de amizades que dedicam toda a sua vida, por exemplo, no trabalho, ou às vezes em festas, e eles não estão nem um pouco preocupados com o que vai acontecer amanhã. E eles vivem em função de cumprir o seu prazer, de viver em prol do seu prazer. Por exemplo, você já viu homens e mulheres que buscam um relacionamento rápido? Você sabe por que ela prefere, muitas vezes, um homem prefere ficar com uma mulher na noite, do que muitas vezes assumir um compromisso e casar com ela? Porque o prazer momentâneo, ele não envolve nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dor, ele não envolve nenhum tipo de compromisso. Eu simplesmente vou, abuso daquela moça e simplesmente já satisfiz o meu prazer momentâneo. E agora eu vou em busca de próximos prazeres. E isso é um ciclo vicioso. E, meus queridos, é interessante que outras pessoas vão em busca do seu prazer, da sua carreira profissional. Mas você já parou para pensar? Pessoas que vivem em função de estudos e tudo mais, para que você quer uma boa carreira? É para você ter belos carros? É para você ter uma mansão onde você possa desfrutar de uma boa piscina, de uma boa área de lazer? Para quê? Será que o princípio disso tudo não é a busca, a satisfação pelo prazer pessoal? Tente enxergar lá no fundo do seu coração, meu querido. Se tudo o que você tem feito não tem sido em prol do seu prazer. Porque se de fato tem sido isso, a sua motivação, você com certeza está com a mesma motivação que há no mundo. Porque as pessoas hoje fazem todas as coisas em prol da sua satisfação, do seu prazer. Aí a gente vê uma sociedade egoísta, uma sociedade que não se preocupa com o próximo, que simplesmente vive a vida e não está nem um pouco preocupado com os demais. É isso que é colhido quando se pensa dessa maneira, meus amados. Então nós precisamos ver que essa busca, ela consome anos, ela consome dias, ela consome horas e minutos dos seres humanos. As pessoas, por causa do prazer, têm gastado anos, dias, minutos e segundos em busca dessa satisfação pessoal, meus amados.
E muitas das vezes nós temos buscado e vivido e gastado nossos dias, anos, em busca dos nossos próprios prazeres e satisfações nessa terra. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, meu querido. Você sabe qual que é o valor da sua vida? Você sabe o que é o valor do seu tempo? Porque, como eu disse, a vida para muitos passou. Muitos hoje que estão lá no velório agora, passou, acabou para eles. Não há mais um tempinho para eles aproveitarem aqui na terra. Simplesmente acabou. E é interessante, meus queridos, você já parou para pensar o valor da sua vida? Que um homem, por exemplo, produz mais ou menos uns 8 trilhões de espermatozoides. Você sabia que dentre esses 8 trilhões, você foi o que foi fecundado lá no óvulo da sua mãe, que gerou você? Muitos desses espermatozoides não chegam, nem no óvulo. 8 trilhões. Dentre 8 trilhões você veio ao mundo. Qual o valor da sua vida? Deus deu ao ser humano, meus amados, capacidades físicas, comportamentais, psíquicas, diferentes de todas as espécies. Você sabe quantas espécies mais ou menos há no mundo? 8,7 milhões de espécies. Deus, Ele te fez um ser exclusivo, dotado de inteligência, dotado de capacidades. Qual é o valor da sua vida? Meus queridos, eu fazendo uma pesquisa, e eu fui averiguar mais ou menos quanto que vale mais ou menos um corpo humano. E é interessante que no mercado negro, se você for buscar determinados órgãos, você sabe quanto que custa mais ou menos um par de olhos? R$ 2.877. O escalpo, que é o couro cabeludo com o cabelo, R$ 1.145. Um fígado custa R$ 296 mil. Um rim, R$ 494 mil. Uma artéria, R$ 2.877. A mão e o antebraço, R$ 726. O coração, R$ 224 mil. 1 litro de sangue, R$ 635. Uma vesícula biliar, R$ 2.300. O intestino delgado, 4.752, um baço, 958, ombros, 943 e o estômago, 958. Esse é o valor no mercado negro. E você está aí sentado agora, com seus 2 rins funcionando, com o seu fígado aí intacto, seu coração pulsando e batendo. Quando cada parte do seu corpo, meus queridos, vale esse valor, qual é o valor da sua vida? Nos Estados Unidos é interessante que a venda de alguns fluidos, ele gera também dinheiro. Plasma sanguíneo, R$ 5 mil. Para você, mulher, que vendeu seus óvulos, R$ 66 mil. Cabelo, R$ 700. Meus queridos, e daí um cientista aqui colocou que 13,2 gramas de DNA placentário vale 97 milhões de reais, 9,7 milhões de reais. 11 quilos de albumina do teu soro custa 38 mil. Fazendo uma soma em geral, você sabe quanto que teu corpo vale? 11.890.000. Essa estrutura toda tua aí, e às vezes você fala assim, poxa, eu sou um nada, né? Eu sou um lixo, né? Meu querido, você é um portador de algo que está em torno aí de 11 milhões de reais. Quanto vale a sua vida? E é por isso, meus queridos, que nós precisamos entender isso. A vida que Deus nos deu é muito preciosa. E a maneira com que as pessoas estão gastando a sua vida é uma maneira tão pequena, tão sem valor, tão sem sentido. Um valor inestimável que Deus deu a nós que estamos aqui respirando nessa noite, custa milhões. E você não valoriza nada. Quantas meninas saem aí pegando os meninos, ficando com os meninos, elas não se valorizam. Então, meus queridos, quanto que vale a sua vida? A segunda pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, no que você tem gastado o seu tempo? A partir do momento que você abriu os seus olhos,
começou uma contagem regressiva da sua vida. Você já parou para pensar nisso? Supondo que eu e você viva 70 anos da nossa vida. Você sabe quanto tempo a gente tem aqui nessa terra? Mais ou menos 25.500 dias. 613 mil horas. 36 milhões de minutos. 2 bilhões de segundos. E é um relógio que está contando. E a tua vida está passando. Porque desde quando você abriu seus olhos, meu querido, a contagem regressiva da sua vida se iniciou. E é por isso que eu quero te perguntar no que você tem gastado o seu tempo. O seu tempo é muito precioso. Cada dia que você perde, meu querido, é um dia a menos desses 25.500 dias. Não voltam mais. E é interessante que a maioria dos seres humanos gastam 25.500 dias em coisas nas suas próprias vidas. Eles crescem, eles nascem, eles crescem, eles estudam, ingressam numa faculdade, eles trabalham, eles casam, eles têm filhos, eles desfrutam na velhice do que conquistou e morrem. E este é o ciclo de vida da maioria dos seres humanos. 25.500 dias voltados totalmente para o meu prazer, para a minha vida, para o meu ego. Esse é o ciclo da maioria dos seres humanos. E eu quero te perguntar, no que você tem gastado o seu tempo? E é interessante que muitos preferem gastar suas vidas e suas horas, os seus minutos, em coisas simplesmente que não têm nenhum valor eterno. Meus queridos, jogar bola não é errado, perfeito? Mas toda vez que eu gasto lá minhas 2 horas jogando bola, são menos 2 horas na minha vida. Que não vai refletir nem em nada na minha vida. E é interessante que... quanto tempo a gente gasta na frente do computador? Na frente do celular, por exemplo? Horas. E essas horas não têm valor nenhum. É errado você jogar bola? Não é errado. É errado você mexer no celular? Não é errado. Mas a questão que a gente precisa se perguntar hoje nós temos priorizado viver as coisas para o Senhor ou para nós mesmos? Porque se de fato nós temos vivido certas coisas priorizando as nossas vontades, nosso querer, certamente a gente está errado. Porque é errado você jogar bola? Não. Mas quando o jogar bola se torna mais importante do que estar fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, é uma perca de tempo. Você, mulher que gasta dentro de uma loja mais ou menos umas 2 horas, né? Minha esposa está aí, no salão umas 4 horas, e fica lá, pedindo para a mulher descer o guarda-roupa inteiro, e as vendedoras ficam malucas com isso. São horas que não voltam mais. E o que eu estou falando, meus queridos, não é que você não possa fazer isso, mas são as horas que você gasta nisso. E que não vão te trazer nenhum fruto. Nenhum fruto. E é por isso, meus amados, que nós precisamos ver o que de fato são prioridade para nossas vidas. Eu me lembro que na final do jogo do Mundial, Santos e Barcelona, eu iria pregar naquela manhã. E foi muito interessante que eu estava preparado, eu ia faltar no culto para assistir o jogo, né? E meu pastor, na época, ele chegou para mim e falou assim: você pode pregar no domingo? Posso, né? Aquele aperto no coração para assistir o jogo. E no fim, meus queridos, eu optei por fazer a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus, matar a minha vontade, matar a minha carne para fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle, levar a palavra dEle para as ovelhas dEle era mais importante do que eu gastar 2 horas na frente de uma TV. E graças a Deus que o Santos perdeu, porque isso foi comprovado que eu não perdi tempo. Então, meus amados, o que de fato é prioridade para nós, o que de fato tem valor eterno para a sua vida. Hoje as pessoas não analisam o valor do tempo perdido, o valor das ações não realizadas. E a gente precisa entender que a infância não volta mais. Essa semana que a gente perdeu não volta mais, o dia de ontem não volta mais, as horas gastas em coisas fúteis não voltam mais. A sua vida é preciosa.
E você, jovem, você não sabe a hora que você vai partir. Quantos amigos, eu sempre quando estou evangelizando, eu costumo perguntar para as pessoas, quantas pessoas vocês conhecem que estavam vivendo a vida e seguindo a vida normalmente e de repente sofreram algum tipo de acidente ou morreram do dia para a noite com algum problema de saúde e foi muito rápido, instantâneo, a pessoa não estava esperando por aquilo. Você sabe a hora que você vai partir? Quantos acordaram nesse dia e fecharam os olhos para a vida, sem esperar que isso acontecesse? E o grande problema do lema "Viva o hoje como se não houvesse amanhã" é que não é se levado em conta o fim da vida, apenas o presente. Esse que é o grande problema. Viva a vida intensamente, curta, viva em prol dos seus prazeres. Não é levado em conta o amanhã, o depois. As pessoas não calculam o valor inestimável das suas vidas, do seu tempo, e simplesmente gastam ao bel prazer, e não se dão conta que cada vez que ele perde tempo e seu tempo e a sua vida, não volta mais, aquilo lá não pode ser restituído. E eu quero te fazer um questionamento. Se você hoje, nessa noite, passasse mal aqui agora e fosse até um médico, e esse médico identificasse em você um tumor e te desse 3 meses da sua vida. 3 meses de vida, o prognóstico que o médico daria para você. O que você faria diante dessa notícia? Qual seria a sua reação se simplesmente dissesse que você tem 3 meses de vida? Qual seria? Eu comecei a pensar que eu pensaria em pelo menos 4 coisas. Eu olharia para trás e perceberia quanto tempo perdi da minha vida e nada fez sentido. Meus queridos, graças a Deus eu tenho uma faculdade, eu continuo estudando, mas os meus diplomas, eles vão passar. Os meus títulos, eles vão passar. E a primeira coisa, isso até que é um tempo gasto de maneira legítima, né? Mas quanto tempo eu perdi da minha vida fazendo coisas sem sentido? Por exemplo, o que eu fiz da minha vida? Essa seria a minha primeira reação. O que eu fiz da minha vida? Quanto tempo eu desperdicei em coisas idiotas e tolas? Segundo, eu vou morrer e eu não fiz nada na minha vida, e agora? É um choque, né? Porque você sabe que você tem 3 meses, e agora? O que eu vou fazer? Eu desperdicei simplesmente, supondo a minha idade, 26 anos da minha vida. E agora? Eu tenho 3 meses de 26 que eu vivi. E agora? Terceiro, o que eu posso fazer para compensar 3 meses de todos os anos que perdi da minha vida? E agora? São o que eu deveria ter feito em 26 anos, eu preciso fazer em 3 meses. E a quarta coisa, eu daria tudo por uma outra chance. Então, meus amados, eu quero que você entenda que se essa situação acontecesse hoje com você, você não queria que sua vida tivesse voltado lá para trás, para que você fizesse diferente? Porque daí você vai cair na real e vai ver quanto tempo da sua vida você gastou em coisas que não têm valores eternos. E por fim, eu quero dar 2 exemplos de homens que entenderam os valores eternos. O primeiro é o cunhado do meu patrão. Ele viveu a vida inteira, às vezes frequentando a igreja e tudo mais, mas não tinha um compromisso, não tinha sido transformado por Cristo, vivia uma religiosidade. Vivia uma vida mundana e estava dentro da igreja. Mas em um determinado momento, meus queridos, ele começou a sentir uma dor muito forte na cabeça. E frequentemente ele tinha desmaios. E foi feito ressonância, foi feito vários exames e foi diagnosticado que ele tinha um tumor no cérebro. E que esse tumor no cérebro precisaria ser retirado e mesmo se tirasse, ele teria pouco tempo de vida. Meus queridos, foi tirado esse tumor.
Mas você sabe qual que foi a atitude dele quando ele soube que ele não teria muito tempo, mesmo depois de operado? Ele disse: eu vou me desgastar no Evangelho. Eu vou viver todos os meus dias pregando o Evangelho às almas perdidas. Porque ele, naquele exato momento ele caiu a ficha dele e ele viu quanto tempo eu perdi da minha vida, vivendo uma vida medíocre, religiosa. E hoje eu entendo o valor da salvação que é em Cristo Jesus. Que se hoje eu fechar os olhos, eu estarei com o Senhor. E eu quero que as pessoas que fechem os olhos também, dentro desse um ano, se fecharem, que elas vão conhecer ao Senhor também, que elas vão desfrutar da presença do Senhor. Ele entendeu o valor da salvação dele, que era muito preciosa, ele tinha que partilhar isso com alguém. Porque quando a gente recebe a salvação em Cristo Jesus, meus queridos, a gente tem que querer partilhar com os outros, com os perdidos. Porque não é só para nós. Jesus, ele morreu para salvar pecadores como eu e você. E a gente não pode ser egoísta de tal forma em somente se alegrar com a sua salvação e se esquecer de muitos perdidos que estão aí fora. E esse homem pregou 1 ano da vida dele incansavelmente e alcançou muitas almas para Jesus. O segundo exemplo, meus queridos, é de um grande homem de Deus chamado David Brainerd. Esse rapaz, ele foi genro de Jonathan Edwards e ele foi um missionário. E ele nasceu em Connecticut, queridos, e ele sempre foi doentinho. Ele nunca pôde ficar com os amiguinhos e tudo mais. Ele tinha que ficar trancado porque ele era muito doente. E esse querido irmão, ele simplesmente perdeu seu pai com 9 anos de idade. E a sua mãe com 14. Ficando só ele. E esse menininho, muito doentinho, ele começou a orar e ler a Bíblia. E ali partilhar com os coleguinhas dele e tudo mais, mas ainda ele não tinha convicção da salvação dele. Ele viveu uma vida religiosa e assim ele viveu alguns anos da vida dele. Mas até que um dia, meus queridos, ele sentiu uma profunda convicção do seu estado de pecado. O senso do perigo e da ira de Deus. Porém, ele ainda não confiava na justiça de Cristo. Até que o Espírito Santo de Deus conduziu ele à fé. E a partir dali, meus queridos, ele passou a experimentar o descanso de uma vida justificada. E ele se converteu aos 21 anos de idade. E nos 21 anos de idade ele ingressou na faculdade de Yale. E é interessante, meus amados, que ele passou ali por 3 anos e ele contraiu tuberculose. E tuberculose, se vocês não sabem, ela pode matar o indivíduo. E isso obrigou ele a sair da faculdade, ele não concluiu a faculdade dele. E é interessante que ele viu os amigos dele se formando e ele se sentiu profundamente desapontado. Mas ele disse uma coisa do tipo: nesse dia eu deveria receber meu diploma, mas Deus achou conveniente me negar-me isso. Essa foi a declaração dele. E é interessante que a partir desse momento que ele não conseguiu concluir a faculdade dele, ele voltou a sua vida para os perdidos. E ele começou a pensar profundamente nos perdidos, nas almas daquelas pessoas que não conheciam a Cristo. E o primeiro povo que ele pensou foi nos índios norte-americanos, meus queridos. E ele começou ali a orar, pedindo para Deus para que levasse ele até esses índios, para proclamar o Evangelho, para que levasse a salvação a ele, porque não havia muitos missionários querendo trabalhar com esses índios. E é interessante que surgiu a ocasião para ele se apresentar como missionário, porém a sua saúde era precária. Se fosse eu e você, se eu tivesse, por exemplo, com tuberculose ou uma doença respiratória, eu já estava prostrado de cama, entregue, porque eu sou um banana para a doença. Mas esse cara, com tuberculose, ele queria almas. Ele queria mesmo estar ali, diante do ermo, da dificuldade, ele queria buscar essas almas.
E os amigos dele diziam assim: olha, se Deus quiser, você vai, e Ele vai te dar forças. E quando ele tinha 24 anos, ele escreveu em seu diário: quero esgotar minha vida nesse serviço para a glória de Deus. Ou seja, os meus últimos anos nessa terra, eu quero viver intensamente para o meu Senhor. Porque ele entendeu o valor da vida que Deus havia dado para ele. E o tempo dele estava se findando nessa terra, meus amados. No ano seguinte, começou a dedicar a sua vida pregando aos índios nas florestas solitárias e frias. Vendeu seus livros e roupas que não usaria e começou a vida bastante isolada e marcada por uma trajetória de alto sacrifício e sofrimento. Mas Deus o abençoou ricamente. Como um grão de trigo que morre ao cair na terra, Brainerd não ficou só. A morte desse grão de trigo produziu muito fruto. Tendo tido o privilégio de visitar alguns lugares relacionados à vida de Brainerd, frequentemente Brainerd ficou exposto ao frio e à fome. E é interessante que muitas das vezes ele ia buscar o pão dele e demorava horas. E nessa trajetória dele ele tinha que ir a pé ou a cavalo. Quando ele já chegava com o pão para se alimentar em determinado local, já estava mofado, bolorado. A alimentação desse homem era pão bolorado, mesmo doente. E ele estava numa situação totalmente precária, totalmente exposto à friagem, aos perigos de uma floresta. Esse era um coração que ardia por Jesus. Não podia ter o conforto da vida normal. Viajava a pé ou cavalgando por longas distâncias, dia e noite. As viagens eram sempre perigosas. Para atingir algumas tribos distantes, devia passar por montanhas íngremes na escuridão da noite. Atravessou pântanos perigosos, rios de forte correnteza, florestas infestadas de animais selvagens. Tinha de viajar 15 a 25 quilômetros para comprar pão, como eu disse. E ele não tinha companheiros cristãos. E ele disse: não tenho nenhum conforto, a não ser o que vem de Deus. Nessa peregrinação, era ele Deus. Ele não foi sozinho. Deus o tomou pelas mãos e conduziu pelos ermos, pelas florestas. Nas horas da fome, Deus estava com ele. Na hora do choro, do abandono, Deus estava com ele. Ele tinha tudo ali. Apesar de não ter nada. Ele tinha Deus, ele tinha Cristo. Seu ministério tornou-se bem amplo, alcançando índios no estado norte-americano de Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia. E ao vendo encontrado os índios em meio a muitas superstições e recebendo muitas vezes os efeitos da fúria de seus sacerdotes, Brainerd pôde declarar o poder de Deus acima de todos os deuses. E apesar de todas as dificuldades, era movido por um intenso desejo de contemplar a salvação dos índios. Com isto em vista, aliou por muitas vezes o jejum e a oração. E ele disse: não importa onde ou como vivi, ou por que dificuldades passei, contanto que tenha desta maneira conquistado almas para Cristo. Boa parte de seu trabalho era feito em lutas físicas, tendo sempre em vista sua saúde precária. Essa era a vida de David Brainerd. E o fato é que Deus honrou sobremaneira o ministério de Brainerd. O Espírito Santo de Deus desceu sobre aquelas tribos. E aqueles índios simplesmente se ouviam nas florestas, o bramido deles, clamando por misericórdia, por perdão de Deus. E até os mais duros de coração, os sacerdotes ali dos índios, eles se dobraram a Jesus Cristo. Por isso que vale muito a pena você abnegar a sua vida e ir fazer a vontade de Deus, porque, meus queridos, você ver essas coisas é algo sublime, é algo maravilhoso. Você vendo vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. E vários se converteram. E Brainerd vinha em grande número ouvi-lo, e era muito comum ouvir os altos brados dos índios pela misericórdia de Deus. Toda vez que Brainerd pregava. E é interessante que ele ainda fez crianças. Ele fez, escolas para essas crianças índias. E ensinava a lavrar, a colher. E ainda receberam o ensino do Evangelho. E por fim, meus queridos, ao escolher o trabalho nas florestas úmidas,
Brainerd sabia que não poderia esperar viver muito. Ele assistiu seu corpo definhar pouco a pouco. Aos 29 anos foi colocado em seu leito de morte, sofrendo terrível agonia e dor física. Testemunhou de Cristo em seus momentos finais e anelava por encontrar-se com o Senhor. Ele faleceu em 9 de outubro de 1747, tendo sido sepultado em Northampton. Jonathan Edwards conduziu seu funeral. Foi uma vida curta, mas que glorificou a Deus grandiosamente. 3 frases que ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim até os confins da terra, envia-nos aos selvagens do ermo, envia-me para longe de tudo que se chama conforto da terra, envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. Em outra circunstância ele disse: adeus amigos e confortos terrestres, mesmo os mais anelados de todos, se o Senhor quiser gastarei a minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra, se isso servir para o progresso de Cristo, do reino de Cristo. E no leito de morte ele disse: fui feito para a eternidade, como anelo estar com Deus e prostrar-me perante Ele. Oh, que o Redentor pudesse ver o fruto do trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Oh, vem Senhor Jesus, vem depressa. Amém. E dormiu no Senhor. 29 anos. 24 a 29, 5 anos. Ah, se Deus, meus queridos, desse esse privilégio de vir essa disposição em nós dedicarmos a nossa vida em realmente, de fato, tem valor eterno. Interessante que nas Escrituras diz que haverá novos céus e nova terra, tudo será desfeito, e a gente gasta tanto nossa vida em construir belos palácios, em ter belos carros, em satisfazer os nossos prazeres momentâneos, mas lá na eternidade só vai ter almas. Filhos que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. E é por isso que você tem que investir a sua vida nisso. Você quer trabalhar, você quer estudar, estude, trabalhe. Mas lembre-se tudo que você é um missionário onde Deus te colocou. Que a prioridade são as almas que estão ali. Não é seus afazeres, o seu trabalho são as almas. Porque é isso que a gente vai levar. Invista seu tempo. Não desperdice mais o tempo da sua vida. Viva para a glória de Deus. Desgaste a sua vida para fazer a vontade de Deus. Seja como o apóstolo Paulo, que ele fala: mas nada de faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele simplesmente refutou tudo como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele. Para desperdiçar a sua vida em coisas que não têm sentido e não têm valor. O que tem valor são as coisas eternas. E o tempo, a vida, vai passando. Você já gastou demais seu tempo, seus esforços em coisas tão sem valor. É tempo de parar, meus queridos. É tempo de que a fogueira do nosso coração seja acesa para a glória de Deus. Chega. Eu preciso. Essa palavra é para mim. Essa palavra, em primeira instância, não é para vocês. Eu quero devotar a minha vida ao Senhor. Devote a sua vida ao Senhor. Devote os seus anos ao Senhor. Você jamais vai se arrepender. Se você viver em função das suas vontades, você vai se frustrar. Mas se você viver para o Senhor, você vai ver que a cada dia é mais satisfação e prazer.